Muito bem. Então, dando continuidade ao primeiro simpósio de Ética e Medicina Veterinária Integrativa, lembrando que foi feito sob a realização, então, das comissões de Medicina Veterinária Integrativa, juntamente com Ética e Legislação, e Ensino em Medicina Veterinária, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. E eu tenho a honra, então, de apresentar o meritíssimo juiz federal, Dr. Vicente de Paula Ataide Júnior, que vai falar, então, sobre o médico veterinário como guardião dos direitos fundamentais animais. Então, para falar um pouquinho, né, sobre o Dr. Vicente, ele é pós-doutor de Direito Animal, ele é doutor e mestre em Direito Processual Civil, é professor tanto da faculdade quanto do programa de pós-graduação em Direito, é coordenador do programa de Direito Animal, líder do Núcleo de Pesquisa em Direito Animal, coordenador do curso de especialização em Direito Animal. Então, a gente tem aí um profissional bastante apto para falar para a gente, então, dessa parte que é tão difícil para nós, como médicos veterinários, que é a questão de legislação. Então, bem-vindo, Dr. Vicente de Paula Ataide, e passo, então, a palavra. Bom dia, quase já boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, doutora Karine Barra. Eu cumprimento a doutora Elisandra, aqui também presente, pelo convite, pela interlocução, pelo carinho da recepção nessa manhã. Cumprimento a doutora Daniela, a doutora Márcia, a doutora Patrícia, enfim, todos e todas os médicos veterinários que muito honram esse país, que têm feito um trabalho extraordinário. E doutora Karine, hoje eu falo exclusivamente como professor da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal do Paraná, porque a minha atuação como juiz federal, hoje eu não tenho atualmente atuação na área propriamente que trabalhe com animais, nem na área ambiental, nem na área animal, porque a minha área hoje é direito previdenciário, né? A minha atuação como juiz federal é no direito previdenciário, de maneira que todos os aportes que eu vou, a pequena contribuição que eu posso trazer para esse evento, ele decorre das pesquisas que a gente desenvolve no âmbito do Núcleo de Pesquisas em Direito Animal do programa de pós-graduação em Direito aqui da Universidade Federal do Paraná. E eu devo dizer, já desde logo, que nenhum dos meus estudos, nada a gente consegue desenvolver no campo do direito animal sem uma interlocução muito íntima com a medicina veterinária, com os médicos veterinários, com os cientistas da medicina veterinária, e aqui eu faço questão de registrar duas personalidades da medicina veterinária, aqui da Faculdade de Medicina Veterinária da Federal do Paraná, que é a doutora Carla Molento e a doutora Rita Garcia, que desenvolvem trabalhos no âmbito da ciência do bem-estar animal, da medicina veterinária do coletivo, e que têm nos propiciado muitas reflexões. Eu tenho aprendido muito, devo dizer, né? Eu não tenho nenhum preparo técnico, não sou médico veterinário, não gostaria muito de poder fazer essa faculdade que certamente me possibilitaria ainda avançar muito mais nas pesquisas no campo do direito animal, né? De maneira que a gente vai aprendendo a partir dos eventos, ouvir integralmente a palestra da professora Cristiane Ritter, e fico muito... esse evento, essas palestras dessa manhã, percebi muito bem que é um ponto de contato, eu acho que é o maior ponto de contato entre o direito e a medicina veterinária, que são as questões envolvendo a ética, né? Aquilo que está certo, o que está errado no âmbito do exercício da profissão. O que eu gostaria aqui, não quero tirar muito tempo do almoço de vocês, porque eu sei que já estamos aí desde o início da manhã, e ainda o evento vai prosseguir no período da tarde, é trazer uma contribuição que os estudos do direito animal hoje no Brasil, especialmente no Brasil, podem trazer para essas reflexões éticas dos médicos veterinários.
O direito animal, apenas para que vocês tenham isso bem localizado, ele é uma disciplina no Brasil bastante recente, no campo jurídico, não no campo ético. O campo ético já existe discussões filosóficas desenvolvidas há mais tempo, mas no Brasil, especialmente, o direito animal ele nasce com a Constituição Federal de 1988. Antes de 88, a gente não tinha condições de falar em direito animal. E é interessante, por que a Constituição Federal de 88? Porque é a Constituição Federal de 88 que, pela primeira vez na nossa história constitucional, e eu vou dizer mais, na história constitucional de todos os países do mundo, a nossa Constituição é a única que tem uma preocupação específica com os animais, né? Reconhece que os animais são capazes de sofrer, são dotados de senciência, portanto, né? Porque a Constituição Federal Brasileira disse assim, olha, aqui no Brasil, né, a senciência dos animais, a consciência animal, né, nós não somos indiferentes a isso. Por isso, resolvemos proibir práticas cruéis contra animais. Isso é altamente relevante para todas essas discussões, né? A Constituição Federal ela está no topo da pirâmide da hierarquia das leis e atos normativos. Vale dizer, todas as leis do país, todas as decisões judiciais, todas as normativas infralegais, resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, resoluções, instruções normativas do Ministério da Agricultura, todas essas leis e atos normativos devem obediência à Constituição. E, portanto, a regra que proíbe crueldade contra animais. Só que, a partir dessa regra, muita coisa se desenvolveu nos últimos tempos. Eu vou compartilhar aqui uma tela muito ligeira, sem o capricho que eu já vi da apresentação da doutora Ritter, né? É apenas para trazer, compartilhar com os colegas e as colegas alguns documentos que eu acho que são bem interessantes, exatamente para conduzir o pensamento a essa ideia de que o médico veterinário é o grande guardião dos direitos fundamentais animais. Ora, para eu afirmar isso, eu primeiro preciso mostrar a todos e a todas que existem condições normativas no Brasil para dizer que animal tem direito, né? Como é que eu vou dizer que o médico veterinário é guardião de direitos animais se eu antes não evidenciar que animais têm esses direitos fundamentais a partir do ordenamento jurídico, das leis do nosso país, e não apenas de invenções ou esquemas lógicos ou especulações filosóficas. Não é disso que vou tratar hoje. Em primeiro momento, eu acho interessante deixar bem claro que o direito animal ele não é uma parte do direito ambiental, ainda que o direito ambiental também tenha compromissos com a proteção da fauna, mas o direito animal ele trabalha com a ideia de valor intrínseco dos animais, de dignidade individual. Na verdade, a categoria fundamental do direito animal é o reconhecimento de que os animais possuem uma dignidade própria e, portanto, a consequência mais importante disto, não podem ser considerados coisas. Animais não são coisas. Eles não têm nem mesmo substrato ontológico, natural, para serem chamados de coisas. Animais, afinal de contas, falando para uma plateia especializada, eu talvez nem precisaria mostrar a todos a Declaração de Cambridge sobre consciência de animais humanos e não humanos, que ano que vem, doutora Elisandra, completa 10 anos da Declaração de Cambridge, né, que para nós do direito é muito importante, porque nos fornece o agasalho, nos conforta, né, para dizer que existem fundamentos ontológicos, biológicos, naturais,
para fazer uma proteção diferenciada dos animais, para dizer que os animais não podem ser considerados bens, simples recursos, patrimônio, né? Que os animais têm uma subjetividade, uma personalidade, e eu digo personalidade natural, não estou a me referir à personalidade jurídica, né? Porque a ciência natural já nos evidencia que os seres humanos não são os únicos dotados de consciência. E fico aqui muito confortável para falar a respeito disso, especialmente, e quero me congratular com o Conselho Federal de Medicina Veterinária pela edição da Resolução 1236 de 2018. Extraordinária resolução que está nos servindo cada vez mais para o direito animal como suporte, até mesmo para decisões judiciais. Não apenas no campo criminal, não apenas para a constatação de maus-tratos, né? É quando a resolução em várias passagens, mas especialmente no artigo 4º, parágrafo 1º, reconhece a dimensão psicológica dos animais, doutora Karine Barra. Os animais têm, então, uma dimensão psicológica? Se isso é verdade, e os médicos veterinários estão dizendo que sim, então é possível eu pensar que os animais são sujeitos a danos psicológicos, que na reparação de danos existe um dano animal, né? Existem emoções que podem ser objeto de violação por ato humano, né? E aí nós temos acompanhado, a doutora Elisandra bem sabe, ações judiciais, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Paraná, em que animais estão indo a juízo pleitear indenização por danos morais, ainda que esse nome possa ser discutido, mas pedindo reconhecimento de que animais têm uma dimensão psicológica que pode ser afetada pela conduta dos maus-tratos. E essa resolução 1236 hoje é um instrumento valiosíssimo nas demandas judiciais que nós temos acompanhado, com animais reivindicando direitos, especialmente quando vítimas de maus-tratos, abuso, violência ou crueldade. Então, nós temos hoje, cientificamente, muito conforto para dizer, né, de que não é mais possível continuar com a mesma valoração de animais sendo considerados coisas. E é exatamente porque animais não são coisas, porque animais possuem um estatuto biológico de consciência, que a Constituição, em 88, tomou uma posição muito clara ao proibir a crueldade contra animais. Por isso, todas as leis e resoluções, toda a normatividade brasileira, ela deve obediência fundamental à regra da proibição da crueldade que está na nossa lei máxima, que é a Constituição. Acontece que essa regra da proibição da crueldade, por constar da Constituição, ela tem sido base, certamente todos e todas sabem, para decisões do Supremo Tribunal Federal. Como é matéria de direito constitucional, né, muitas questões envolvendo animais têm sido levadas ao Supremo Tribunal Federal, né, desde os anos 90, né, decisões muito importantes, como a proibição da farra do boi em Santa Catarina, já nos anos 2000, pelo menos 3 decisões proibindo rinhas de galo, né, e a resolução 1236, no seu artigo 5º, inciso 27, também expressamente proíbe as rinhas de quaisquer animais e, evidentemente, incluindo rinhas de galo. Vale dizer, decisões do Supremo do início aí do nosso século estão aí, né? Portanto, em acordo com o pensamento médico veterinário externado pela resolução 1236. E não foi só, né? Certamente muito mais intensa e polêmica
foi a decisão proibindo a vaquejada em 2016. Né? Mas eu gostaria de destacar que esse precedente, isto me parece muito importante destacar, esse precedente do Supremo, o voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator, nada disso foi achismo de ministro. As decisões foram todas pautadas em pareceres médico-veterinários. São citados, as referências médico-veterinárias são citadas expressamente no voto. Por que a vaquejada é intrinsecamente cruel? Não é porque eu acho que seja, é porque a medicina veterinária aponta, dentro da prática da vaquejada, aquilo que não dá para você retirar da vaquejada, né, por ser ato cruel, sem desnaturar a prática. E me parece que o raciocínio que o Supremo utilizou nesse precedente é absolutamente adequado também à crueldade intrínseca dos rodeios. Não me parece que possamos fazer uma diferenciação assim tão drástica em relação à crueldade intrínseca da vaquejada em relação à crueldade intrínseca nas atividades como o rodeio. Né? Mas eu quero destacar que esse precedente ele é mais importante de todos, porque pela primeira vez o Supremo passou a utilizar a linguagem do direito animal. Pela primeira vez o Supremo decidiu proibir uma prática cruel, não considerando que isto viola o meio ambiente, o equilíbrio ecológico, a proteção da natureza. Olhem aí esse extrato do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele diz, olha, a regra da proibição da crueldade, doutora Cristina Ritter, nada tem a ver com proteção do meio ambiente. Aqui o que está em jogo é a senciência animal. O sofrimento animal é importante por si só. Foi um divisor de águas na jurisprudência do Supremo, a ponto de a ministra Rosa Weber, vejam só, a ministra Rosa Weber, interpretando a Constituição, afirmar que os animais possuem uma dignidade própria que deve ser respeitada. Coisas não têm dignidade. Coisas não vão a juízo. Coisas não têm direitos. Quem tem dignidade é sujeito. E quem é sujeito tem direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são quaisquer direitos. Os direitos fundamentais, eles são direitos da Constituição para a proteção da dignidade. A da dignidade humana sempre foi assim concebido. Né? Os direitos fundamentais são direitos reforçados. Não é possível alterar ou suprimir esses direitos, né? Exatamente porque eles servem para proteger a dignidade da pessoa humana. Agora, nós nos deparamos com a Constituição brasileira, com a percepção de que não são apenas os seres humanos que têm dignidade própria. A gente tem dito assim no âmbito da filosofia, isso é uma virada kantiana, pós-kantiana. Porque Kant dizia que somente os seres humanos, por serem racionais, têm dignidade. E agora a gente começa a perceber, com o aval da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que os seres humanos não são os únicos a possuírem dignidade, que os animais, por serem dotados de consciência, afetividade, e como a resolução 1236 reconhece, dimensões psicológicas. Né? Então, isto tudo nos leva a conceber de que os animais também são titulares de determinados direitos fundamentais, pelo menos o direito fundamental a uma existência digna, o direito fundamental animal que nós temos catalogado dentro da teoria dos direitos fundamentais como direitos fundamentais de quarta dimensão, porque o titular desses direitos não são humanos. Né? Então, quando eu digo assim, a partir da Constituição, nós temos como conceber que animais são sujeitos de direitos, tá?
tem pelo menos o direito fundamental à existência digna, né? Eu tenho que refletir e pensar, afinal de contas, quem é que tem o dever de proteção desses direitos fundamentais. Eu acrescento aqui, porque isso sempre gera alguma perplexidade, também a legislação, a partir desse precedente da vaquejada de 2016, que o acordo foi publicado em 2017, uma ebulição normativa começou a acontecer no Brasil, no campo do direito animal, e leis estaduais passaram a qualificar os animais expressamente como sujeitos de direitos. Santa Catarina começou em 2018, apenas para cães, gatos e cavalos. Eu registro aqui com uma nota de cumprimento ao Parlamento Gaúcho por ter, né, também de forma notável, ampliado o espectro dos sujeitos de direitos para abranger todos os animais domésticos de estimação no Rio Grande do Sul são considerados sujeitos de direitos. E vejam, o parágrafo único tem direito a ir a juízo, obter a tutela jurisdicional. Tutela jurisdicional significa poder ser protegido por um juiz, por um tribunal. E é evidente, doutora Márcia, que se a legislação gaúcha outorga aos animais de estimação direitos, porque são sujeitos de direitos, é evidente que eles têm esses direitos, podem ser protegidos por ações perante o Poder Judiciário. E não é só. Minas Gerais, ano passado, foi além para dizer que todos os animais são reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direito, e, sem sombra de dúvidas, a lei mais avançada é a Lei Paraibana de 2018, é o Código de Direito e Bem-Estar Animal, que elenca direitos. Ele não se limita a dizer que os animais são sujeitos de direitos, né? Ele cataloga direitos, e aí, doutora Patrícia, veja o inciso 4. Dentre os direitos fundamentais dos animais, o Código da Paraíba elenca o direito de todo animal receber cuidados veterinários em caso de doença, ferimento e danos psíquicos experimentados. E essa é a grande... Aí vem a nossa grande pergunta. Qual é ou quem são os responsáveis pela proteção desses direitos fundamentais concebidos pela Constituição e que também agora, a partir de 2018, a legislação dos estados, a legislação do estado do Rio Grande do Sul, que eu coloco em destaque, quem é que é o guardião desses direitos fundamentais? Evidentemente que a gente pode pensar, num primeiro momento, que os animais domésticos de estimação têm a família como primeiro guardião. Ainda a gente tem utilizado, doutora Elisandra, a ideia de tutor, né? A própria resolução 1236 fala em tutor, né? Muito embora também fale em proprietário. Mas eu tenho cogitado de substituir esse termo tutor e começar a falar de pai e mãe. Pais humanos e mães humanas. Porque a tutela no direito é uma forma de substituição dos pais, quando os pais morreram ou foram destituídos do poder familiar. E, na verdade, hoje o que a gente precisa deixar claro é que os animais domésticos de estimação no âmbito familiar, há uma relação de afetividade que liga o animal humano e não humano, que é uma relação de filiação. A filiação hoje, todos sabem, ela não precisa ser biológica. A filiação hoje, por afetividade, ela é tutelada pelo ordenamento jurídico. E chama a responsabilidade, né? Ela chama muito mais a responsabilidade. Você está a maltratar os seus filhos não humanos. É muito diferente de você falar, você está maltratando o seu tutelado. Não, você está maltratando os seus filhos não humanos. O discurso é muito importante em termos valorativos.
Em termos de responsabilização, lembrem que quem é sujeito de direitos, ele não é apenas tratado mediante compaixão. Não é a compaixão a base fundamental dos direitos fundamentais animais. A base fundamental é a justiça. E a justiça implica em responsabilidade. Aqueles que não observam os deveres, né, que correspondem aos direitos fundamentais animais serão responsabilizados administrativamente, civilmente e também, se for o caso, penalmente. Podemos pensar também que os municípios têm um dever fundamental, os animais em situação de risco, os animais habitantes das ruas. Eu falo de cães, eu falo de gatos, eu falo de cavalos, de jumentos, dos animais que frequentam as nossas cidades. Certamente o poder público municipal ele tem um dever constitucional público primordial em relação a esses animais, né? E, evidentemente, quando nós tratamos de saúde animal, né, como não é possível fechar os olhos para a posição normativamente privilegiada, né, do médico veterinário enquanto guardião do direito fundamental, dos direitos fundamentais animais à existência digna. Eu colho da Resolução 1236, no seu artigo 4º, parágrafo 2º, o dever que o médico veterinário tem de notificar o seu conselho quando ele se depara com crueldade, maus tratos, violência e opressão contra animais. Ele não pode, como não poderia um médico de humanos ficar absolutamente indiferente à constatação de maus tratos contra crianças, o médico veterinário não pode ficar indiferente. É uma infração ética. A indiferença ou omissão do médico veterinário em relação a maus tratos ou a crueldade contra os animais a eles submetidos. Eu acho que foi um pouco antes até da palestra da professora Cristiane Ritter, a importância do prontuário médico veterinário, né, como documento fundamental para a comprovação dos maus tratos, da crueldade, afundar a responsabilidade. Eu volto a dizer, os animais, eles devem ser tratados segundo critérios de justiça, o que implica em responsabilização daqueles que violam os direitos fundamentais. Quem, doutora Márcia Valéria, quem vai poder viabilizar os direitos fundamentais animais contra a crueldade, contra a violência, contra os maus tratos, senão o médico veterinário? Vamos esperar que os leigos, que os protetores que não têm formação em medicina veterinária sejam os principais guardiães desses direitos fundamentais? Não me parece que seja possível. Não me parece, inclusive, diante dos termos da Resolução 1236. A Resolução 1236 deixa absolutamente claro o compromisso ético do médico veterinário na repressão e prevenção aos maus tratos contra animais. Doutora Daniela, eu não vou nem me estender mais sobre esse ponto. O meu entusiasmo com a Resolução 1236 me faria falar o dia inteiro aqui. Esse catálogo do artigo 5º é extraordinário para nos dar suporte para as ações criminais e civis e administrativas contra aqueles que cometem maus tratos contra animais, com situações ali que nem sempre a gente percebe, né? Eu me permitam citar esse aqui, eu apenas vou citar, não vou fazer comentários, porque eu estou tentando até hoje realmente fazer uma compreensão do que significa, da extensão. Isso aí. Não. Só um pouquinho, eu quero compartilhar essa tela rapidinho.
Não apareceu aqui, peraí. Doutora Elisa, eu já lhe passo a palavra, tá? Só vamos terminar Isso, a explanação. eu já estou aqui, achei. Eu estou tentando, até o momento, por exemplo, eu estou meditando do ponto de vista jurídico, até quais são as consequências desse inciso 29 do artigo 5º da Resolução 1236. Constitui maus tratos realizar ou incentivar acasalamentos que tenham elevado risco de problemas congênitos e que afetem a saúde da prole ou da progenitora, ou que perpetuem problemas de saúde pré-existente dos progenitores. Que ousadia, que coragem do Conselho Federal de Medicina Veterinária de tratar de colocar este ponto como maus tratos, e eu confesso a vocês que eu quero poder me instruir para saber o alcance efetivo dessa consideração, né, de acasalamentos. Evidentemente, este inciso está a tratar de criação de animais domésticos, especialmente de estimação, né? O Conselho Federal de Medicina Veterinária dizendo que isso é maus tratos, eu quero saber as consequências jurídicas desta decisão comunitária da medicina veterinária brasileira. E eu termino, juro que termino agora, dizendo que essa resolução, ela, mais uma vez, ela nos guarnece a dizer que o médico veterinário é o grande guardião dos direitos fundamentais animais, dando esse poder ao médico veterinário de ampliar as hipóteses de caracterização de crueldade e maus tratos, artigo 5º, parágrafo 3º da resolução, além, a doutora Cristiane bem ressaltou, o dever fundamental de informação como estratégia indispensável para a prevenção. Não queremos apenas reprimir os maus tratos, queremos que eles não aconteçam. E quem mais capacitado para prevenir as ofensas aos direitos fundamentais animais que não o médico veterinário que conhece os limites éticos da sua própria... A missão, na verdade, a missão dessa sua nobre profissão. Muito obrigado a todos e a todas. Fico à disposição, doutora Elisandra, para quaisquer questionamentos. Muito obrigado. Parabéns, doutora Taide, muito boa palestra. Então, acho que a Elisandra gostaria de fazer algumas colocações, né? Fique à vontade. Sim, eu não sei se é uma colocação, uma pergunta. Primeiro, doutora Taide, muito obrigada, a sua palestra, assim, maravilhosa, adorei mesmo. Nossa, tem que ser vista, revista e passada para inúmeras pessoas. Já estava até pedindo aqui como é que nós vamos divulgar isso aqui mais, isso aqui precisa ser visto. E aí eu fiquei aqui numa dúvida, doutora Taide, eu concordo com tudo assim que o senhor fala. Aí o senhor fala assim que o veterinário, ele é esse guardião dos direitos dos animais, né? Mas, por outro lado, o veterinário, ele também é o responsável pela produção, né, de carne. E aí nós vamos entrar naquele assunto, animal destinado ao abate. E aí eu vejo assim que a gente tem essa dificuldade desse posicionamento. É muito fácil a gente defender o animal doméstico, né? Ele está em convívio com a família, ele é tratado, né? E depois eu quero falar uma outra colocação a respeito dessa questão convívio familiar, mãe, pai, tutor, né? Mas primeiro eu queria essa opinião do senhor a respeito disso. Nós, veterinários, como produtores, né? Na questão alimentar, tanto de carne, leite, ovos, e aí se a gente vai olhar para a forma, às vezes, como esse animal é tratado, ele vai sim cair em maus tratos, né? Produção de ovos, por exemplo, né, que foi o doutor Manhoso falou hoje de manhã, as galinhas são confinadas naquele espaço muito pequeno, são feitos a debicagem para não estragarem os ovos, enfim. Então, entra nesse outro limite, né? Esse limite. Então, eu queria a sua opinião a respeito disso. Doutora Elisandra, podemos ficar aqui até as 6 horas da tarde hoje, juntos? Vamos ficar. Esse é um tema dos mais, eu diria, dos mais terríveis do ponto de vista de ponderação, né? Mas dos mais empolgantes. Eu digo a vocês, é mais empolgante assim no campo do direito animal, mas eu digo a vocês que hoje
é possível nós afirmarmos, né? Qual é a possibilidade jurídica? Me permita, eu vou focar na pecuária, né? Como é que nós conciliamos a regra da proibição da crueldade com a pecuária? A única resposta possível é a seguinte: queiramos ou não, eu digo assim, especialmente dentro do direito animal, a pecuária ela é legitimada e fomentada pela própria Constituição, que proíbe a crueldade contra animais. Se não houvesse, vejam bem que interessante, se não houvesse na Constituição a proteção constitucional da pecuária como atividade econômica, ela não seria possível no Brasil se só tivéssemos a regra da proibição da crueldade, né? Mas não, é a mesma hierarquia normativa, é a mesma Constituição que proíbe a crueldade contra animais, fomenta a pecuária como atividade econômica. Como casar essas duas normas aparentemente antagônicas? Como é que o médico veterinário continua sendo guardião dos direitos fundamentais animais? A pecuária significa o quê? Morte. Isso significa que os animais submetidos à pecuária não têm o direito à vida. Isso eu posso afirmar dentro do direito animal, porque a pecuária, como eu disse, é garantida pela Constituição. É diferente de animais domésticos de estimação. Animais domésticos de estimação não se submetem à pecuária. Então, para eles, eu posso afirmar o direito à vida, mas eu não posso afirmar o direito à vida para os animais submetidos à pecuária, porque é a Constituição que lhes suprime a vida. É a própria Constituição. Mas isso não quer dizer, vejam bem, isso não quer dizer que essas vacas, que o boi, que os porcos, as galinhas, o frango de corte, por essa razão, sejam coisas. Ontologicamente não são coisas. Certamente vocês vão poder dizer muito mais do que eu o quanto os porcos são inteligentes e talvez até mais inteligentes do que os nossos animais domésticos de estimação, né? Mas a nossa Constituição permite matar esses animais. Mas e qual é o limite que a própria Constituição estabelece? Sim, é possível matar esses animais desde que não haja crueldade. Então, o médico veterinário, como guardião dos direitos fundamentais, inclusive desses animais, porque esses animais não têm o direito à vida, mas têm o direito a uma existência com dignidade. E o médico veterinário é guardião exatamente para impor esses limites à atividade pecuária. Eu pergunto para vocês que sabem da realidade. Eu não tenho condições emocionais para visitar uma granja de frangos ou muito menos uma granja de galinhas poedeiras que ficam em gaiolas. Eu não tenho estrutura emocional para isso. Eu não tenho estrutura emocional para entrar no matadouro, para ver, aprendi esses tempos, para ver o pátio do vômito do boi, depois que ele é içado pelas partes traseiras. Por isso eu cumprimento e digo que todos os médicos veterinários que frequentam esses ambientes têm uma coragem, têm uma estrutura, uma fortaleza que não é de qualquer pessoa. Né? E é aí que eu pergunto que é absolutamente necessário refletir sobre as práticas pecuárias, sobre aquelas práticas que são intrinsecamente cruéis e que podem ser suprimidas sem comprometer a própria atividade econômica. Será que a debicagem ainda é necessária? Será que a produção do foie gras é possível pensar nessa produção da maneira como é? Vejam que a alimentação forçada é proibida pela Resolução 1236. A alimentação forçada é proibida. Né? De maneira que me parece que muita coisa nós temos que avaliar em termos de zootecnia, de práticas zootécnicas, exatamente para promover o direito fundamental desses animais a uma existência mais digna. E aí entra o dever fundamental do médico veterinário e do zootecnista como guardiães dos direitos fundamentais animais. Eu não tenho como defender aqui o direito à vida desses animais. Eticamente tenho,
Mas juridicamente eu não tenho, porque eu não posso fechar os olhos à Constituição Federal. Mas isso não me permite, não me impede de dizer que mesmo esses animais explorados na pecuária são sujeitos de direitos. Não são coisas. Tem uma dignidade que tem que ser respeitada, e não vou ser eu que vou entrar lá para garantir isso. São vocês. São vocês que têm o preparo técnico, e eu vou dizer para vocês, emocional, para poder realmente garantir esses direitos fundamentais para esses animais que são os hipervulneráveis. Não há quem seja mais vulnerável do que esses animais submetidos à exploração pecuária, à exploração pesqueira e à exploração científica. Viu? Se me deixar, eu fico falando sobre isso o resto da tarde. Maravilhosas as suas colocações, doutora Taide. Muito obrigada mesmo. Muito mesmo. Posso fazer outra pergunta ou alguém quer perguntar antes de mim? Eu acho só que a doutora Daniela tinha antes levantado a mão. Mas, na verdade, é só uma colocação. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa questão dos rodeios, né? Hoje se tem o RT no rodeio, que eu acho que ameniza, né? Não justifica, mas ameniza um pouco a questão de maus tratos, pelo menos os animais ali. Mas é cultural, né? Então, já tiveram várias denúncias, vários pronunciamentos, e a gente vê que vai continuar, porque é cultural aqui da região, né? A gente vê que realmente esses animais de produção, o bovino que vai para o tiro de laço, não tem como a gente não dizer que ele não vai sofrer maus tratos, né? Mas também aí tem a outra contrapartida aqui, que é a cultura. Então, é só, na verdade, essa colocação, né? Que a gente fica nesse sentimento, né? O interessante, doutora Daniela, que todos os precedentes anteriores do Supremo Tribunal proibindo práticas cruéis contra animais tratavam de cultura. Farra do boi, a rinha de galo, os estados dizendo que era cultural a rinha de galo. A vaquejada, o que dizer da vaquejada? Né? Então, eu acho que essas questões assim estão sendo... tudo uma questão, olha, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Até falando de pecuária, eu participei agora na quinta-feira, aqui na Federal do Paraná, de um seminário sobre zootecnia celular. A zootecnia celular, doutora Elisandra, né? A produção da carne cultivada em laboratório. E eu pensava, doutora Daniela, assim, que isso era uma coisa para daqui 50 anos. O pessoal da veterinária já sabe disso, o pessoal da administração, da inovação, das outras áreas estão absolutamente já com pesquisas desenvolvidas assim, para hoje. Isso vai chegar no mercado, né? E aí é a tecnologia que vai, talvez, doutora Elisandra, a tecnologia é que vai nos possibilitar garantir o direito à vida, talvez, desses animais ainda hoje submetidos à pecuária. É a ciência, né? Doutora Elisandra? E eu acho, sim, né, que a questão cultural, a gente vai passando por essa reformulação na sociedade, né, coisas que tempos atrás não era aceito, né, e hoje são, concordo. A questão, doutora Taide, que eu lhe trago é assim, da nomenclatura pai e mãe para os animais, eu vou lhe dar minha opinião, né, a gente entra nessa parte da humanização e antropomorfismo, né, onde ele tem essa visão do bem-estar animal também, onde ele também deve exercer o direito de se manifestar tal qual um cachorro, né? E aí, quando o tutor muitas vezes fala assim, ele é meu filho, e aí ele quer impor atitudes para aquele cachorro ou hábitos para aquele cachorro, por exemplo, brincar na grama e se rolar na grama e se sujar brincando de bolinha. Não, ele vai se sujar, o tutor não quer que ele se suje, porque deve ficar com cheiro de cachorro. E aí a gente traz essa informação, ele é um cachorro, ele precisa brincar na grama, porque faz parte da expressão natural da espécie dele. E então, esses termos, pai e mãe, a gente pensa que vai aumentar ainda mais esse comportamento, entende? Do tutor, nesse antropomorfismo. Então, quando a gente fala a palavra tutor, a gente coloca ele no lugar de cachorro e gato,
e isso é muito bom para ele ser um cachorro e se expressar tal qual ele é, ser um cachorro, né, de direito de expressão à sua espécie. Então, era só essa colocação ali que eu queria contribuir, né, nessa visão da família multiespécie que a gente tem hoje, né, esse desenho onde a multiespécie muitas vezes é um humano, um cachorro e um gato, e às vezes a multiespécie pode ser um casal de pessoas e um cão, né? Era só essa contribuição. Muito obrigado, doutora Elisandra, porque essa reformulação terminológica é muito recente nas minhas elaborações acadêmicas, e eu estou debatendo esse tema com médicos veterinários, sabe? Não me é desconhecida essa crítica, mas a minha preocupação, eu coloco essa questão para reflexão. Me parece que hoje a gente precisa reforçar mais, o problema maior é a responsabilização, a responsabilidade, é fazer com que as pessoas saibam que elas são tão responsáveis com o seu animal como se fossem filhos humanos. É isso que está por trás da ideia, sabe? Mas isso não está fechado, é uma questão que tem que realmente ser amadurecida para ver os prós e contras, né? Exatamente esses prós e contras da nomenclatura, porque nada disso é inofensivo. As palavras têm força, elas mudam comportamentos, né? Bom, devido ao passado horário, né, vou passar, então, a última colocação para a doutora Márcia. Eu vou ser muito breve. Eu acho que vocês do direito, doutor, vão conseguir chegar num termo que possa trazer essa responsabilização sem trazer a distorção emocional e psicológica que os termos pai e mãe podem trazer. Né? E te parabenizo por estar discutindo a utilização, a procura de um termo. Né? E até me coloco aqui à disposição. Se precisar de mais veterinários para te auxiliarem nisso, eu me coloco à disposição, dentro da minha experiência. Isso é extraordinário, porque, doutora Márcia, veja que até o campo me permito usar esse termo, psiquiatria e psicologia veterinária ainda é um campo que está pedindo passagem, né? É um campo que está querendo aí reconhecimento. Falávamos só de etologia, de comportamento animal. Hoje a própria resolução 1236 fala em psicologia, fala em dimensões psicológicas. Quer dizer, isso tudo está, de fato, sendo um objeto de uma ebulição, né, de ponderações, de conceitos, e cada vez... Eu acho que a gente está avançando bastante em termos... mas eu concordo que esses termos eles têm que ser debatidos em conjunto, direito e medicina veterinária. Bom, mais uma vez, parabenizo. Acho que Maria quer fazer uma última colocação. Só um pouquinho. Não, eu também quero agradecer ao doutor Ataíde pelas excelentes colocações e falar que essa coisa de pai e mãe, na prática, já acontece, né? Porque as pessoas se referem assim. E falar que, sobre a colocação da doutora Elisandra, isso é muito relativo. Eu tenho cá as minhas dúvidas se essa colocação oficial irá incentivar esse comportamento, porque, na prática, as pessoas já se referem aos seus animais como pai e mãe. E a questão dessa coisa de não querer deixar sujar as patinhas, etc., acho que isso vai muito mais da pessoa do que do próprio título que ela tem, porque a gente tem mãe de crianças que não querem deixar as crianças botar o pé na pracinha, e isso é muito colocado nos meios de discussão de medicina e de pediatria, principalmente em relação à alergia, que isso é muito discutido entre os alergistas, que as crianças, muitas mães, não deixam as crianças ter esse desafio necessário para a produção de anticorpo. Então, acho que se envolve muito mais uma característica pessoal de cada um do que o próprio termo em si. E educação, né? E educação.
Exatamente como foi falado aqui, a doutora Cristiane bem ressaltou, e até a resolução 1236 diz do dever do médico veterinário de informar o que os pais ou tutores, enfim, devem fazer em relação aos seus animais para prestigiar o bem-estar desses animais, né? Puxa, o médico veterinário é tudo aí, é tudo. É ele que vai fazer a diferença realmente num futuro mais pacífico, mais solidário, mais justo e de mais felicidade para os nossos humanos e não humanos de todas as espécies. Parabéns pelo seu trabalho, a gente fica muito feliz, né, de ter alguém da área do direito defendendo os animais e mostrando essa realidade, né? Então, sempre é muito bom ouvir este lado e ter essa visão tão ampla, né? Não uma visão tão restrita, tão de extremos, né? Uma visão de meio termo, e de saber que cada tutor é um tutor, né? Que vai tratar, contanto que tem um veterinário também que possa instruir quais são as atitudes, assim como o pediatra, para dizer para a criança que deve brincar, é o nosso papel, né? Também dizer o que o animal precisa para ter bem-estar e poder ser, né, realmente um animal e brincar e não só ficar prestando um serviço de companhia, né, pro tutor ou para o pai e a mãe, como forem chamar, né, mas cabe a nós colocar isso. Agradeço mais uma vez, queria lembrar a todos que às 14 horas nós retornamos para as próximas palestras e agradecer mais uma vez aqui a presença, né, e ao trabalho do doutora Ataíde. Eu que agradeço, muito obrigado, doutora Elisandra, doutora Karine, doutora Márcia, doutora Cristiane Ritter, doutora Daniela, doutora Maria Cristina e todos os veterinários e veterinárias aí presentes a este extraordinário seminário. Parabéns e bons trabalhos aí no período da tarde. Muito obrigada.